Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de pé e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sem seus olhos cheios teus amados. Queridos irmãos, vamos à meditação dessa manhã, nessa ocasião tão especial, que hoje a temática não é Judas, né? É casais. Eu queria orar por você nesse momento e ler duas porções das Escrituras, e aí a gente vai trabalhar nessa manhã em cima daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu queria te convidar mais uma vez a você abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 3. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé comigo, por gentileza. Texto muito conhecido por todos nós, uma citação direta de Jesus. Jesus, ele não escreveu nenhum livro. Quem escreveram as escrituras do Novo Testamento foram os apóstolos e os discípulos, mas aqui foi uma citação, eu chamaria de direta. João, escreve, João. João, escreve. Escreve porque agora eu quero falar com a minha igreja. E aí João escreve, e eu queria ler esse texto para que a gente pudesse depois ir para Mateus e orar. Porque em palestras de casais, a gente geralmente ouve muito quem ministra, vê os irmãos assim, né? Pega na costelinha, fala Deus, assim, ou se não, debaixo da mesa, é agora, o irmão sai até com a canela roxa. Então eu queria fazer essa leitura aqui, fazer uma oração, porque eu não sei se você já ouviu falar do crente inchado e o crente pá. Já ouviu falar desse texto que a gente geralmente lê em evangelismo? Mas eu queria te fazer um convite a você abrir a porta do teu coração, em nome de Jesus, para que Deus trate com você exclusivamente, e depois naturalmente vai tratar com o seu cônjuge, e assim vai ser a nossa caminhada, amém? Vamos ler Apocalipse 3:20. Eu vou ler na minha versão, que é NVI, tá bom? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora vamos para Mateus, a conclusão do sermão do monte. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 em diante, ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras
e as pratica. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar. Querido e amado Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. E nessa hora, Senhor, te pedimos a Tua bênção para que, nesse momento, o Senhor possa, em primeiro lugar, falar conosco, abençoar as nossas vidas e tratar dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, agora nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, com o coração aberto, com a alma realmente escancarada, para dizer: fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração nessa manhã tão maravilhosa, nesse momento em que acabamos de ter um café da manhã tão singular e abençoado. Que o Senhor possa agora ministrar ao mais profundo dos nossos corações, aquela parte mais singela e íntima que muitas vezes nem nós mesmos temos total acesso ou compreendemos na sua plenitude. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, usa os meus lábios, as palavras que forem anunciadas, que sejam palavras de edificação, de consolação, de exortação, para que as nossas vidas sejam lapidadas pelo Senhor, para que os nossos corações possam receber uma porção a mais da presença do Teu Espírito, para que Tu possas sorrir para nós, Tu possas se alegrar conosco, e possamos, ó Deus, termos casamentos sólidos, abençoados e felizes, e uma igreja assim, nessa semelhança, muito abençoada e muito feliz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de sentar, eu queria que você pegasse a mão da sua esposa e agora você, já que você orou por você, ore por ela. Eu quero chamar a minha aqui. Agora ore por ela. Agora sim. Peça a Deus para abençoar a sua mulher nessa hora e peça a você, irmão, para abençoar o seu marido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Eis que eu estou à porta e bato. Pode se sentar, queridos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra é uma palavra para a igreja, para o cristão, para a família, o tempo todo, a vida toda, para sempre. Porque tem áreas da nossa vida, na semelhança de uma casa, porque aqui o que é a porta? Remete a ideia da casa, e a casa remete a ideia da nossa existência, da nossa vida. E propriamente dito, casa
das áreas da nossa fisiologia, o nosso coração. Não somente o órgão, mas a razão da nossa existência, da plenitude do que somos, e do que pensamos e do que existimos. Se alguém abrir o seu coração, ele entra, e ele se relaciona, e ele se relacionando, ele ceia. E ceando cria vínculos e intimidades, e ali há um encontro da vida, há um sentido. Nesse primeiro momento eu quero te dizer, querido, que a razão da tua vida não está no seu cônjuge. A razão da tua vida está em Jesus. Guarda isso. Pastor, mas que é o meu casamento? O casamento é a coisa mais importante, eu diria, nessa terra, depois de Deus. Há uma regrinha bem básica. Em primeiro lugar na nossa vida vem Deus. Absolutamente Deus. Em segundo lugar vem a nossa família. É assim que eu compreendo para mim, e eu ensino isso particularmente, porque eu entendo, fazendo essa leitura das Escrituras. Então Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, família. Em terceiro lugar, trabalho. Em quarto lugar, ministério. Para nós pastores, o nosso trabalho é o ministério é o trabalho, mas por que eu ponho essa ordem de fato, trabalho e depois o ministério? Porque se você não trabalhar, você não vai ser um bom ministro, você não vai sustentar a sua casa, você não vai cuidar da sua família. E muitas vezes a gente acaba esperando do cônjuge que ela seja um semideus ou ele seja um semideus. E aí a gente entra em frustração, porque aquilo que realmente vai nos alegrar para sempre é Jesus. Ele é a nossa razão de viver, o nosso tudo. E o nosso cônjuge, por mais que tenha sido uma bênção de Deus nas nossas vidas, ele é parte de um processo para essa existência. Mas Jesus é parte de um processo para toda a existência. Sem ele nós não seríamos nada, não teríamos a salvação, não teríamos nada. É claro que quando temos essa concepção bem elaborada dentro de nós realmente transmitimos as digitais de Deus ao nosso cônjuge de forma abençoada. E por que eu pus o ministério em quarto lugar e Deus em primeiro lugar? Porque, irmãos, nós podemos estar fazendo igreja e estarmos sendo religiosos, podemos estar sendo ativistas, e quantas vezes nós nos encontramos assim, fazendo tanta coisa e vivendo tão longe de Deus. Pastor, isso é possível? É possível. Domingo passado passei um estudo na nossa igreja do pastor Henrique Cordeiro, lá do Havaí, em que ele estava com uma cruzada de evangelismo, uma igreja grande. Isso foi no ano de 2006, ele ministrou no Summit, e ele estava muito preocupado porque a meteorologia disse que naquele final de semana ia chover muito. E ele então pedindo para Deus, Deus não deixa chover, Deus não deixa chover, Deus não deixa chover. E no dia seguinte ele saiu de casa e estava um dilúvio, e ele entrou dentro do carro e disse, não, pela fé eu nem vou ligar os para-brisas do carro, porque essa chuva vai parar. E ele ali dirigindo e chegou no lugar onde estava tendo o evangelismo ao ar livre, as pessoas de guarda-chuva, e ele, durante todo aquele momento, a única coisa que ele dizia era, Deus não deixa chover, Deus não deixa chover, Deus não deixa chover, e os músicos tocando e tomando choque, e de repente Deus sussurrou no coração dele. Você está tão preocupado com a chuva que você vem pedindo desde ontem incessantemente para que não chova, mas você em nenhum momento me pediu para que a minha presença estivesse no lugar. Quantas vezes fazemos isso? Senhor, 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 o ativismo nos doma. Quando eu falo Deus em primeiro lugar, é porque Deus tem que estar em tudo na nossa vida. Na igreja, fora da igreja, na família, em casa, com o garoto, cuidando dos filhos, cuidando do trabalho, das nossas responsabilidades. E muitas vezes a gente fragmenta a vida, e a vida não pode ser fragmentada. Você é um cristão em nome de Jesus aonde você for. Você é um cristão engenheiro, um cristão médico, um cristão empresário, e não um homem ou uma mulher que tem uma profissão cristã. E a gente vai fragmentando e muitas vezes a gente vira uma bola de neve e a nossa vida conjugal vira um lugar assim, quase que insustentável.
E é por isso que eu queria dizer que, particularmente, eu acredito nisso. Quando Deus está em primeiro lugar e a gente alinha a família, e aí a gente realmente se posiciona sabendo que o trabalho que Deus nos deu é um trabalho sagrado, aí o ministério tem sentido, essa engrenagem funciona, e aí você consegue fazê-la muito bem, porque a igreja que está em você aqui está em casa da igreja. E deixa eu fazer também uma comparação. O pastor Eni nos ensinou isso e eu achei fantástico. Onde começa o ministério e onde começa a família? A gente tem uma dúvida disso, né? Tem hora que a gente pega uma régua de 1 metro e põe ali no meio. Daqui para cá é família e daqui para cá é ministério. E a gente vai fazendo mais ou menos como vai vivendo em cima disso. Tem hora que uma das pontas começa a envergar porque a mulher está doente, os filhos estão carentes, os filhos estão se desviando, e o pastor está lá, o irmão, o obreiro, o crente está lá segurando, e de repente aquela força violenta, ele fala, não, eu tenho que equilibrar. Eu queria te ensinar isso hoje. Onde começa a família e onde começa o ministério? Eu diria que é um lugar só, é uma régua só. A nossa família e o nosso ministério está conosco, muitas vezes. E qual que é a grande regra? Quando um começa a inclinar, você muda a sua área de atuação e puxa um pouco mais para o centro, para que haja equilíbrio. Talvez você já passou por isso. Muitas vezes a sua esposa está precisando de atenção, o seu marido, mas você diz, não, eu não tenho tempo para você bem, porque eu estou muito atarefado. Não, eu não tenho tempo, e de repente as coisas declinam, ficam tortas. Então qual que é a regra? É você trazer a sua vida mais próximo, naquele momento de dificuldade, da sua família. E aí naturalmente entra o equilíbrio. Aí as coisas vão se harmonizando e você traz para o eixo de novo. Tem hora que a igreja começa a passar por problemas, a construção está tomando todo o tempo, os irmãos, famílias brigando, e de repente, aí o pastor, o que o pastor, o obreiro tem que fazer? Ele tem que dedicar mais tempo para a igreja. E aí ele se alinha mais para a igreja. E aí ele tem um pouco menos tempo com a família. Diz, bem, agora eu preciso orar mais com o pessoal, eu preciso consagrar mais, e depois naturalmente volta. Pode ver a nossa vida, não é assim, amados? Quando a gente lida muito ferro-fogo, a gente se fere, porque a gente tem essa mania cartesiana de esquematizar. Aqui é assim, lá é assado. E não é assim na vida conjugal, não é verdade? Pode ver. É a arte de balancear, é a arte de ceder, é a arte de estar ao lado. E tem hora que é a arte de, como diz Eclesiastes, de se afastar, é a arte de se calar. E como equacionar isso? Não há uma regra. Eu diria que há uma sensibilidade do Espírito Santo. Ele vai nos tocando, vai nos impulsionando e vai nos dizendo, olha, agora você tem que ficar mais sim com os teus filhos, ele está em crise, ele está passando momentos difíceis, agora é o momento dele. E quando você tem essa maturidade, essa sensibilidade, você não se fere. Assim vale para a nossa vida conjugal, vale para as nossas relações. O meu tema, de um modo geral, hoje eu quero trabalhar sobre três áreas chamando a atenção na construção do nosso casamento. Porque muitas vezes nós, como maridos e mulheres, a gente não sabe equacionar bem essa relação, ou a gente faz do outro um objeto nosso, uma vida utilitária nossa, e a gente não consegue, muitas vezes pedimos um conselho a alguém, mas ouvimos apenas aquilo que desejamos ouvir, e o que não queremos ouvir a gente deleta, ou senão a gente se autovitima e temos respostas para tudo. Então hoje eu quero trabalhar sobre três áreas da nossa vida. Eu não sei se alguns irmãos trouxeram cadernos para tomar nota, mas vocês podem tomar nota. Eu quero falar um pouquinho sobre essas três áreas, vou gastar mais tempo falando sobre a área emocional, mas eu quero falar sobre a área espiritual, emocional e física. Áreas que muitas vezes destroem as nossas relações, destroem um pouco o nosso casamento. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo daquele pastor que tem sido bastante
distribuído nas redes sociais, que é o Cláudio Duarte. Eu queria que o irmãozinho da mesa tivesse a gentileza de soltar, porque é muito interessante, amados, que quanto mais crescemos, eu diria, como crentes, nós nos blindamos. Eu acredito que os pastores, de modo geral, principalmente o pastor Jeremias, que já tem muitos anos assim, de experiência no pastorado, sabem disso. É interessante que quanto mais maduro o cristão é, mais ele se blinda para aquilo que ele deseja. Não é assim, pastor Jeremias? Ao mesmo tempo que o irmão precisa aprender para viver a vida cristã, ele muitas vezes se blinda. Ele se blinda de uma forma, eu diria, até uma influência errada. Como assim, pastor? Um exemplo básico. Eu sou cabeça de casa. A Bíblia diz que eu sou cabeça. Logo, posso tudo. Uso um texto fora de contexto, fora do vínculo do amor, fora do espírito cristão, para tomar proveito de uma situação. Ou, de repente, a própria mulher dizendo: eu sou a parte mais frágil. Eu tenho que ser, já que você manda em mim, porque eu tenho que ser submissa a você, eu tenho que ser amada. Eu não sou amada. E aí começa uma auto-vitimação, e ali você não chega em lugar nenhum, de nenhuma forma. O pastor Cláudio Duarte, ele faz uma citação muito engraçada, não sei se vocês viram isso na rede social, mas mais ou menos isso, de um diálogo entre ele e um casal de pastores. Pode soltar para nós, irmão? Show? Isso. E tinha um pastor que falava comigo assim: eu quero largar minha mulher. Eu falei: não, tá certo? Não, eu vou largar. Eu falei: que é isso, pastor? Não, e a mulher quer dizer que eu não. Certo? Eu falei: que é isso, pastor? Não faz isso não. Não, eu estou decidido. Eu falei: o senhor tem certeza do que está dizendo? Ele disse: tenho, sim, senhor. Então vem aqui que eu vou orar para o senhor. A oração do divórcio. Ele disse: como é que é isso? Eu falei: fui eu mesmo que inventei. Ele falou: como é que é? Eu falei: você já vai ver, fecha os seus olhos. Segurei aqui nele assim, apertei, fechei meus olhos, falei: Senhor, o senhor estava lá o dia que ele casou, não estava? Então o senhor era testemunha, eu não. O senhor lembra que ele falou sim, quando perguntaram para ele: até que a morte você separe? Eu sei que ele falou sim, ele casou. E pensava ele até que a morte o separe. E ele disse sim. Então, Senhor, ele quer separar. Agarrei ele, aí eu segurei com força. Falei: mata ele, pai, mata ele agora. Dá uma AVC nele, dá uma AVC. Uma parada cardíaca. E ele presta atenção. Ele queria soltar. E eu agarrei e falei: Senhor, mata, pai, mata ele. Aí ele abriu o olho, começou a olhar para a mulher e falou assim: é melhor tu que a morte, olha a Não, esse pastor, ele é fantástico, né? Vocês viram? Coisa fantástica. Oração do divórcio. Olha, pastor, eu aprendi essa, viu? Olha que coisa. A gente arruma desculpa, amados, para aquilo que a gente quer. Pode ver, irmãos. Eu aprendi com alguns pastores colegas que para tudo aquilo que nós queremos, damos um jeito. Mas para aquilo que nós não queremos, nós arrumamos desculpas. Irmãos, isso é clássico na nossa vida. Quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito, nem que for para a gente levantar de madrugada, viajar, a gente dá um jeito. E quando não quer, chega alguma desculpa. Não é assim? E eu queria hoje, nessa palestra aqui, dizer o seguinte: que é possível vivermos uma vida conjugal feliz até que a morte nos separe. Amém, queridos? É possível, sim, a gente buscar em Deus respostas para isso. É possível, sim, aquelas áreas que mais nos apertam e que mais nos colocam
correta em direção às Escrituras. Nós nos posicionarmos para valer, sem reserva. Esse vídeo demonstra muito a sagacidade do pastor. Você viu que o outro rapidinho acertou as paradas, né? Melhor tudo que a morte, porque de fato nós sabemos disso. Nós sabemos que um dia Deus nos uniu. Você foi unido com alguém no santo laço do matrimônio, porque houve um consentimento na eternidade antes de mais nada. E nós vemos muitas vezes na vida conjugal de muitos irmãos, uma vida, eu diria, de segundo, terceiro nível, uma vida medíocre, porque alguns conseguem ter uma vida, eu diria, uma vida de significado no casamento e outros são medíocres. Eu diria que está fundamentado nessas três áreas. Nessas três áreas. Na área espiritual, que nasce todas as demais. Querido, o casamento ele é mais do que uma relação física. Ele é mais do que uma união simplesmente íntima. Há uma união no espírito, de uma forma misteriosa. É como se as nossas almas, a nossa salvação é individual. Mas no momento que nós estamos, é como se as nossas almas se beijassem. Como se houvesse, os nossos espíritos, eles se unissem de uma forma, como se fosse de uma interpessoalidade. Há um toque que nos une. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a questão da traição, é nos ensinando algo como dizendo: se você um dia foi unido com outra pessoa, não quebre esse vínculo. Porque no momento em que você quebra o vínculo, você não está quebrando o vínculo apenas físico. Você está quebrando o vínculo espiritual. E esse vínculo espiritual gera culpas, gera traumas, onde o sabão, o shampoo não lava. Quem um dia teve o terror de repente ter tido uma experiência ruim, trair o seu cônjuge, sempre tem aquela culpa, porque é como se fôssemos nossos espíritos agora sendo violentados por um terceiro pelo qual Deus nunca tivesse escolhido. Por isso que a gente tem que se blindar e realmente cuidar um do outro para que nunca aconteça. Pastor, e quando acontece isso, Deus tem todo o poder de curar, de sarar, de transformar, e a gente vê muitos testemunhos dessa natureza. Mas cabe a nós não chegarmos lá. E na nossa experiência pastoral, a gente vê muitos irmãos, muitas vezes, definhando conjugalmente. E definhando a um ponto que alguns chegam à traição, eu diria, não porque se apaixonaram por uma outra pessoa, mas pela revolta de um casamento frustrado, pela ira de tanta decepção acumulada, e ao ponto que aquela pessoa se vê com um desejo de vingança e sabe que esse vai ser a vingança mais predileta. E aí faz. E depois que fez, fala: poxa, o que eu vou fazer? Eu não devia ter feito. Eu não devia ter realizado. Porque, em tese, é uma fuga nossa, humana, de querer dar o troco. Só que depois nós nos deparamos com as nossas vergonhas e falamos: o que eu vou fazer comigo mesmo? O que eu vou fazer com a minha vida? Eu não deveria fazer isso porque antes de ser dela, eu sou de Cristo. Eu não deveria desagradar o meu Jesus. Então eu queria te ensinar um pouquinho a blindar o teu casamento nessas três áreas, né? Na área espiritual, na área física e na área da nossa alma. Só um único comentário aqui sobre essa questão da aliança, na questão da nossa espiritualidade. Nós sabemos que o casamento se dá com a bênção de Deus, e quando nós temos a nossa intimidade, eu aprendi com o pastor Isaías, ele dizia uma coisa linda, que no momento em que há o ato sexual, há uma troca de fluidos, e não só de fluidos, mas de micro partículas de sangue. Olha que coisa interessante. É um dos únicos contatos de uma intimidade, de um homem e uma mulher, onde há trocas de sangue. Em outras palavras, nas Escrituras, podem ver que tudo que era um sacrifício a Deus tinha o sangue. A nova aliança, feita por Jesus para nós, é no vínculo de sangue.
sangue, o sangue de Cristo. E no momento de intimidade conjugal, quando nós estamos ali amando o nosso cônjuge, nós estamos trocando fluidos e micropartículas de sangue. Por isso, as nossas almas e os nossos espíritos se beijam. Por isso que é um momento que transcende o físico e interage no espírito, se assim pudéssemos dizer. É como se fossem beijos do invisível. E por isso que quando há uma ruptura ou há uma traição, é como se nós estivéssemos fazendo uma nova aliança com o sangue pelo qual Deus não nos permitiu o santo voto do matrimônio. Interessante isso, né? Por isso, zele pelo casamento espiritual que Deus te deu. Conserve isso, porque você, antes de ter feito uma aliança com o seu cônjuge, você está debaixo da aliança do sangue do Cordeiro. Amém? Questões da alma. Questões da alma, dos nossos sentimentos. Eu costumo dizer lá no seminário que eu dou geralmente as matérias pastorais, e uma das que eu dou que a gente curte muito é psicologia pastoral. E eu falo para eles o seguinte, que eu não gostaria de dar essa matéria. Não gostaria. Por quê? Porque a maioria dessas matérias eu aprendi errando, eu aprendi sofrendo, eu aprendi me cortando, me ferindo, e ninguém gosta de aprender assim. A gente gosta de aprender acertando, fazendo gols. Mas eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre isso agora, essa maneira de preservar e de blindar o cônjuge no aspecto da alma, no aspecto dos sentimentos. Bom, sem ser crente pá, sendo crente inchado agora, diga para você mesmo assim, de uma nota de 0 a 10, não fale para o cônjuge, isso é interno, tá bom? Como vai o seu casamento? Como vai o seu sentimento pelo seu cônjuge, tá bom? Sem apertar a mão mais forte, né? Diga isso para você. Hoje, agora, nesse exato momento, que nota você daria com toda honestidade ao seu casamento? Porque eu quero acreditar que quando nós nos casamos, pelo menos nos primeiros meses e no primeiro ano, a nossa nota é lá em cima, não é? Quem a nota foi lá em cima? Levanta a mão. Agora você pode levantar. Deduz que sim, a gente tem lua de mel. Estamos ali naqueles momentos mais maravilhosos. Acabamos de planejar as viagens, os gastos, os sonhos. Está tudo em muita ebulição. Mas depois a vida começa a entrar num eixo. E tem vezes que esse eixo não é o eixo que gostaríamos de continuar. E de repente entramos numa espiral para baixo. E essa espiral parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna, porque aquilo que anteriormente era compreendido, agora já não é mais. Aquilo que anteriormente você até tinha uma paciência, agora você esgotou. E aí, pastor? O que fazer? Eu aprendi algumas lições com um autor chamado Gary Chapman. Quem conhece Gary Chapman? Ele escreveu um best-seller chamado As 5 Linguagens do Amor. Já ouviram falar? Já? Eu indico vocês lerem, relerem. E o Gary Chapman escreveu um dos últimos livros dele chamado 0 a 0, que é falando sobre as 4 estações do ano na semelhança do nosso casamento. E eu queria ilustrar com essa ideia dele, porque ele fala o seguinte, que todo casamento passa pelas 4 estações. Passa pela primavera, passa pelo verão, pelo outono e pelo inverno. Inverno, tá, gente? Não é inferno. Todos nós vamos passar, direto ou indiretamente. Ora um cônjuge vai ficar doente, ora são os problemas com os filhos, ora é um desemprego em um momento maravilhoso da sua vida, em que estava tudo certo, de repente tudo desmorona. Mas o Gary Chapman vai dar algumas dicas fantásticas. E eu queria usar essa linguagem das estações para elucidar esse momento que você está vivendo. Porque eu quero acreditar que Deus nos fez viver com o cônjuge pelo qual Ele nos deu, para que nós pudéssemos viver a maioria dos anos da nossa vida
na primavera e no verão. Amém, queridos? Eu acredito nisso. Eu acredito que o deserto, ele é passageiro na nossa vida. O deserto não é para sempre na nossa vida. Assim como uma tribulação não é para sempre na nossa vida. A gente vê isso na vida de Jó. É um momento, ele passa. E o que se deixa ali daquele momento são as lições que Deus quer nos ensinar. Então, eu ouso te dizer que de forma diferente do método cartesiano, que são as nossas divisões de estações por períodos e meses, diferente é a nossa relação conjugal. Você pode sim viver um período muito longo de primavera, onde as flores e os pássaros cantam, há um aroma muito agradável, depois vem um verãozão gostoso, na semelhança de dias ensolarados para você ir do sítio para a praia, com uma aguinha de coco em nome de Jesus, curtindo a sua gata, o seu gato, e depois vão vir dias difíceis, que eu quero acreditar que não vai ter que ser 3 meses de novo de dias difíceis, porque Deus nos uniu para a gente viver feliz ao lado da pessoa que Deus nos concedeu. É promessa de Deus, amados. Eu, dando psicologia pastoral, um dos meus primeiros momentos que eu ensino para os alunos ali é o seguinte: é o resgate da alegria. Nós, como igreja avivada, não somos uma igreja que se inclinamos para o poder, para os dons, não é isso, irmãos? Mas a gente se esquece da alegria. Irmãos, a alegria, o fruto do Espírito é o segundo. Primeiro vem o amor, depois vem a alegria. E quando eu te fiz a pergunta há pouco, que nota você dá para o teu casamento? Se você está vivendo na primavera e no verão, foi lá em cima. É ou não é? 7, 8, 9. Não dá 10 não, para não exagerar, né? Mas tem vontade que dá 10. Não é assim? Você está tão feliz, se sente tão amado, tão incluído, que você fala assim, 10. O que eu faria sem minha mulher? E por isso que na minha introdução eu disse que a razão da sua vida é Jesus. Porque mesmo que você tenha um casamento nota 10, é por Jesus que você tem um casamento nota 10. Para a glória dele. Porque se um dia vier a faltar porque a morte o separou, ele vai te consolar em nome de Jesus, porque a razão da tua vida é Jesus e não é o cônjuge. É por isso que eu disse. Mas se você está vivendo no outono ou no inverno, aí 4, 3, menos 3. E aí a gente começa a ficar um ser meio glacial. É ou não é, irmãos? Nós começamos a cumprir tabelas. Aqui, amor, conta tá paga. Aí alguém te procura e você a procura simplesmente porque você tem que cumprir um papel, porque afinal de contas. E aí a relação começa a ficar aquela relação desgastada, porque você já está vivendo no outono ou no inverno. Em nome de Jesus, amado, Deus pode mudar esse quadro da tua vida. O que faz com que nós comecemos a sair de uma primavera florida, cheirosa, de um verão quente, agradável, para um outono? Eu ouso te dizer que muitas vezes é a maneira e o cuidado que nós tratamos da emoção do outro. É a maneira que nós nos fazemos compreendidos ao outro. É a maneira em que nós, muitas vezes, nos permitimos agradar o outro. Queridos, antes de delinear melhor essa área, que esse é o ponto central da mensagem de hoje, eu quero te dizer, há um ídolo dentro de nós que a gente precisa diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, quebrá-lo. É o ídolo do nosso ego. Todos nós carregamos, uns mais, outros menos. Alguns demonstram mais esse ego enorme, outros não. Mas enquanto nós não entregamos o nosso ego à cruz de Cristo e dizemos, Jesus, trabalha nessa área na minha vida, esmiuça esse ego, enquanto a gente não faz essa renúncia pessoal, íntima, porque diante da igreja é muito fácil fazer isso. Pode ver que diante da igreja todo mundo é muito cheirosinho, muito bonito,
consagrado, mas quando a gente começa a viver família, intimidade, e se desnudar diante do outro, a gente começa a ver os verdadeiros eus que cada um carrega em si. E é nessas horas que a gente pode dizer, aquele glória a Deus, tão acalorado, não é tanto glória a Deus, aquelas lágrimas lá na igreja, está mais para crocodilo, e aí começa, né? Porque de fato a gente conhece o outro na intimidade. Não estou falando aqui que todo mundo vive uma vida pousada, né, de aparência, de hipocrisia, não é isso. Nós nos enganamos com a gente mesmo, irmãos. Com a gente mesmo. A gente tem hora que vive uma ilusão na nossa própria vida. Criamos uma autoimagem de si e não nos permitimos nem Deus mudar. E isso vai nos dificultando, porque quando o meu eu é muito grande em mim mesmo, eu já não consigo entender o outro. Porque o que importa sou eu. E o outro é um objeto que me satisfaz. Em tese, é um utilitarismo. É útil para mim. A minha esposa, ela é útil para mim, porque eu quero me satisfazer na cama, então eu trago-lhe rosas. Mas se eu não quero satisfazer ela na cama, não preciso das rosas. Mesmo que ela chore e se esperneie, eu estou bem, porque afinal de contas, hoje pela manhã, eu resolvi o meu problema. E quem vive em cima só de si, olhando só para o seu umbigo, deixa de aproveitar as maiores oportunidades da vida que estão ali a 2 metros distante dele. Por isso que eu digo que esse ídolo interior, a gente tem que esmurrá-lo, e o apóstolo Paulo nos dá uma lição de esmurrar a si mesmo nessa figura de linguagem, dizendo, eu me renuncio, porque o que importa é Cristo em mim, é fazer a vontade dele, é para ele que eu vivo, e eu quero viver para ele, porque quando o meu eixo é ele, a minha vida torna-se uma vida ajustada, porque logo eu quero a minha alegria e a minha satisfação, mas eu quero a alegria do outro. E quando eu desejo a alegria do outro, eu automaticamente encho a minha vida de alegria, porque a palavra de Deus se cumpre em nós, porque a gente está doando de si e fazendo alguém feliz, e quando a gente faz alguém feliz, a gente se torna feliz sem perceber, porque a gente já não vive mais para si, a gente vive para o outro, e viver para alguém é um milagre em si. Pare e pense, viver para alguém é um milagre, porque a gente não olha somente para a gente alimenta o outro. E, voltando àquela pergunta, dê uma nota, que estação do ano você se encontra? Responde para você. Responde para você. Como você se sente nessa relação casamento hoje, de uma nota de 0 ou de 1 a 9? Pense um pouco, né? Responda no seu coração. Eu queria te dar aqui algumas dicas de como nós podemos mudar esse quadro, como nós podemos literalmente nos blindar e blindar o nosso cônjuge, para que a gente possa voltar para um nível mais elevado. Eu gostaria de, ainda delineando um pouco sobre essa questão das emoções. O que faz com que o outro deixe de ser preenchido na nossa vida? Queria ensinar um termo um pouco técnico chamado espírito prático. Pode tomar nota, você que trouxe. Espírito prático. O que seria o espírito prático, queridos, na vida conjugal? Sabe quando vem uma esposa e fala assim, bem, eu estou te pedindo aquilo lá, tem 3 meses. Aí o marido diz assim, depois eu faço, amor. Depois eu arrumo. O que ele está expressando nessas palavras simples, ou vice-versa? Quando o marido chega para a mulher e fala, amor, aquilo lá para mim é tão importante, amor, depois eu dou um jeito. Ou senão, quando você está numa discussão, você está querendo resolver um problema, e de repente um dos cônjuges olha assim para você, mas você sabe que ele está olhando, não está olhando para você, já passou você, ele viajou, os olhos dele estão em outro lugar.
É como se eles literalmente apertassem o botão e falassem: eu estou em outra sintonia, pode falar o que você quiser. Aí o outro, percebendo isso, qual que é a atitude direta e imediata? Fica mais furioso. Eu estou falando com você, e é com você. Por que você não está me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Ela está ali, mas não está ali. Espírito prático tem a ver com essa maneira de você ser prático na sua atitude com o outro. Para você é prático. É prático, de repente, fazer de conta que não tem ninguém ali. Mas esse espírito prático acaba sendo quase que um demônio na relação conjugal. Porque sem que você perceba, quem age com o espírito prático, acaba gerando nesse outro um aniquilamento das emoções. Dentro do coração dessa pessoa, ela vai se sentindo um ser aniquilado, um ser onde ela começa a ficar ali revoltado ou revoltado, porque está falando, está pedindo, está gritando, e de repente ele não é ouvido. Não estou fazendo uma defesa aos gritos, aos berros, não, gente, pelo contrário, isso daí está errado e a gente deve fugir disso. Mas quantas vezes a gente não perde a temperança, o eixo, porque de repente você e o outro está ali, é prático para ele. Quer ver um exemplo diante dessa situação indigesta? O irmão que age de forma prática com o cônjuge ou a irmã, ele é tão sereno e tranquilo que ele deita e dorme e ronca. E o outro fica fritando a noite toda na cama de raiva. E no dia seguinte, quando acorda, ele está lá. E o outro, oi bem, está tão tranquilo, porque nada daquilo que houve ontem o afetou, mas o outro está... Aí, o que aconteceu? Não, foi ontem, foi prático para ele. Estão entendendo? Como se diz? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas por que eu quero ensinar isso? Aprenda isso, irmão. Quando você procura ouvir a necessidade do seu cônjuge, você está dando valor ao que ele sente nas vocês, ao que é relevante para ele, ao que é importante para ela. E quando você age com esse espírito prático, você está dizendo o seguinte: bem, eu me interesso com você naquilo que você está me dando e me faz feliz, mas nisso eu não me importo. Essa é a mensagem que a pessoa escuta, não é o que você diz, é a mensagem que a pessoa escuta. Quando uma pessoa age de forma prática com a outra, eu sei que a gente não pode levar tudo a ferro e fogo, mas eu estou querendo aqui blindar um pouco as emoções de vocês com relação a vocês mesmos, porque muitas vezes você na sua nota de felicidade está lá em cima, mas a nota de felicidade do seu cônjuge está lá embaixo. E como pode isso? Alguém amar tanto e se sentir tão amado, feliz e pleno, e o outro está tão infeliz, vivendo, enquanto um está vivendo em dias de primavera e verão, o outro está lá no Polo Norte, Polo Sul, no mesmo ambiente, e de repente os filhos percebem, todo mundo percebe, e de repente você chega para essa pessoa que está vivendo na primavera e no verão e diz: escuta, ele fala, para mim está tudo muito bem. Aí o outro, para mim está tudo muito horroroso. O que acontece? Acontece essa interação emocional. Um consegue, mesmo vivendo no seu inverno e outono, suprir todas as demandas do outro e fazê-lo feliz ou fazê-la feliz. Mas esse outro que está vivendo feliz não consegue entender as emoções ou não consegue se fazer compreendido naquilo que é realmente relevante para essa pessoa. E a gente precisa ter esse despertar em nós, ter essa clareza em nós, porque nem sempre aquilo que eu faço para o meu cônjuge é o que lhe traz amor, é o que lhe traz sentido. E o Gary Chapman, naquele livro que eu mencionei há pouco, As 5 Linguagens de Amor, ele diz o seguinte, que há 5 maneiras de expressarmos amor ao cônjuge. Você de repente é de uma maneira e seu cônjuge é de outra maneira.
Ele vai trabalhar nas 5 linguagens, mostrando que a maneira em que nos comunicamos no nosso dia a dia como cônjuge, demonstramos amor para esse cônjuge. Se realmente eu quero fazê-lo feliz, eu tenho que aprender a me comunicar com esse cônjuge de uma forma que ele ou ela realmente se faça feliz. Porque no namoro e no noivado é tudo muito bom, porque de uma forma inconsciente, enquanto namoramos, nós exercitamos essas 5 linguagens. E Alexandre Burke fala que é palavras de afirmação, ou seja, palavras positivas, palavras bonitas, palavras que elevam o outro. Ele vai falar que é maneiras de servir, a segunda linguagem. O que é maneiras de servir? É uma pessoa sempre proativa. Sim, meu bem, abre a porta do carro. Sim, beijinho, dá um paletó. E sim, sempre servindo. Aquele gesto amável de servir. Né? A namorada pede, bem, eu queria, já está aqui, bem. Depois que casa, bem, eu queria, amanhã eu faço, amor. E o amanhã é 3 meses para trocar a luz da sala. Vai os amigos, falam, mas aquela luz não trocou. Aí ele diz, depois eu troco. Ela olha assim, eu já falei. E ela, na frente dos amigos, já quer escalar a mesa de centro. Não, bem, eu faço amanhã. Passou mais 3 meses. Mas quando namorava, como era? Né? Bem, eu queria tanto, porque ele quer conquistar a sua princesa, a sua Cinderela. Então, a terceira linguagem é tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É você estar ali com a pessoa, gastando tempo junto com ela. Sabe aquela questão de você olhar nos olhos da pessoa, de você escutar o que ela está dizendo, e você olhar. E quando namoramos, como fazemos, amado? É uma delícia, né? Porque queremos olhar nos olhos, beijar. E ficamos ali, naquele momento assim, já acabou, tenho que ir embora, não, meu pai está me tocando, mais meia hora, sogro, não é mais ou menos isso? E depois que casa, chega em casa, a mulher querendo olhar nos olhos, amor, estou assistindo jornal, amor, não incomoda, dá licença, não olha, fala, amor, eu estou te ouvindo. E aí começa a ter essas relações truncadas. Depois ele vai falar também que é toque. Literalmente tocar nas pessoas, é ser afetivo. Tem pessoas, no namoro e no noivado a gente quer toda hora estar abraçado, e depois de um tempo de casado, já, moça, é muito pegajoso, amor, para, qualquer hora agarra, gás, negócio meio, né, a gente namora, mas já somos casados, já sou teu. E a última linguagem é presentes. Quem é o namorado, o noivo, que não vive querendo dar uma florzinha, uma rosinha, passa em qualquer lugar, até pega do canteiro e dá e tal. Então a gente exerce essas 5 linguagens com muita praticidade. E depois que casa, a gente começa a exercitar o quê? A nossa real natureza. Então você, por exemplo, que foi criado numa família meio estúpida, por exemplo. Você que foi criado de uma forma meio agressiva. Enquanto você namorava, a tua namorada fazia umas besteiras, você pensava, ai que chonga. Aí você fala, não, o que foi, amor? Não, nada, gata. Nada. Aí depois de casado, primeiros 3 meses, deixa de ser chonga. Aí não tem janta a semana toda, não janta nada, inclusive na cama. Por quê? Mas eu só falei chonga. Tipo assim, na cabeça dele, o chonga não é nada. Se você vê lá em casa que meu pai fala para minha mãe, o que a minha mãe fala para o meu pai, está tudo resolvido, e depois se amam, mas ela não. Nessa área, ela é na área de ouvir palavras, ela é de porcelana de ultra qualidade, entendeu? Qualquer gritinho já quebra. E quebra mesmo, e para remontar, você vai gastar muito tempo. E aí, qual é o que eu quero dizer sobre isso, amados? A arte de a gente aprender a linguagem do outro, de a gente poder enxergar o que é importante para o outro, da gente poder realmente compreender a outra pessoa da forma com que ela fez. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus não muda o teu jeito de ser, Deus transforma o seu caráter. Deus, Ele não aniquila a nossa personalidade.
Pode ver, queridos. Eu estava no aniversário de 50 anos de um parente do pastor Enéas Tonini no ano passado, pastor Elcio Neves lá de Poá. Foi muito lindo, porque o pastor Enéas chegou e disse assim: nós estávamos no altar, fui convidado junto com os demais pastores, me senti muito honrado. E o pastor Enéas foi ali na frente e falou: pastor Elcio é um amor, ele é um doce, ele é uma pessoa amável. E eu oro, com toda humildade, eu oro pedindo: Senhor, me dá amor como o pastor Elcio, porque ele realmente ama, ele é um pastor que ama, e ama. Eu não consigo ser assim, ele disse, não consigo. E disse isso para nós. Nossa, que humildade, sempre me surpreendendo, pastor Enéas Tonini. E como o pastor Enéas é casado com a irmã Hélia, e a irmã Hélia é a irmã do pastor Elcio Sadenberg, então são as duas irmãs. Aí chegou a hora da Hélia falar, e a Hélia pegou o microfone e nos falou, e contando as histórias de garoto, e nananá. E o culto começava às 7 horas, foi começar lá com umas 8. E já era 10h30 e a Hélia empolgadíssima. E aí ele olhou para mim e falou: Raimundo, amanhã, era segunda-feira isso, eu tenho que estar às 9 horas no culto na Vila Mariana, Raimundo. Já é 10h30, ela começou a falar agora, Raimundo. E aí eu ali do lado, né? Não, pastor, já vai acabar. Aí deu 11 horas. E a mulherada lá. E aí uma hora o pastor Enéas pensou alto. Ele disse assim, eu desci lá no altar, né? Baixinho, mas eu estava do lado. Ele, cala a boca, velho, cala a boca. E ali eu ouvindo tudo aquilo, né? Eu quase rolei, né? No altar. Imagina, né, gente? É a personalidade do pastor Enéas, amado. Se o pastor Enéas fosse esse peso só de amorzão, ele não teria feito a renovação. Precisávamos de um general de Jesus, que bate na mesa, que fala: vocês vão me deixar, então eu estou indo sozinho, e quem quer vem comigo. O amorzão não consegue fazer isso. Deus, Ele vai te conservar na sua personalidade. Talvez alguns aqui são assim, são doces, são gentis, são amáveis, outros são fortes. O que Deus quer é nos consagrar, é nos lapidar, é tirar as desvirtudes. Peguemos na Bíblia um homem manso como Moisés, um homem ativo como Pedro, são personalidades. A Bíblia não aniquila isso. O que a Bíblia fala é o seguinte: que essas personalidades têm que ser lapidadas e orientadas pelo Espírito Santo. Por isso que quando você olha para o seu cônjuge, você não vai conseguir pôr o seu cônjuge do jeito que você quer. Isso, irmão, é errado. Você está aniquilando o que Deus fez nele. Se ele é uma pessoa mais, talvez, vamos dizer, a gente usa essa expressão pavio curto, ele tem que apenas saber ser dosado nisso, mas ele não vai mudar. Deus fez ele assim com um propósito. Pode ver que na família dele, com certeza, tem outros de outro jeito. Você, amado, na sua casa, os seus filhos são diferentes, é um dedo diferente do outro, não adianta. A gente cria tudo igualzinho e ali cresce do jeito que Deus quis que eles crescessem. A gente só tem a habilidade de lapidar e falar: opa, aqui você tem, mas daqui para cá você não pode, porque aí já entra pecado, o ego já está inflamado demais, e aí a gente vai lapidando. Então, como que a gente faz para que a gente não aniquile as emoções do outro? A gente se torna sensível aos apelos daquilo que a pessoa nos diz. Quer ver um exemplo aqui bem prático? Vamos agora para a parte prática disso tudo que eu estou falando. O que mais que o teu cônjuge reclama? Eu tenho certeza que você diz assim: ah, mulher chata. Lá na igreja tem um rapaz que fala assim: chata, 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 chata. E aí a gente de vez em quando brinca, né, nos aconselhamentos, que eu olho para ela e ele bota a mão assim no ouvido e ele diz: chata, chata. E eu falo: chata, 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 brincando. Por que ela se torna chata? Para alguns, aí você vai desabafar com sua mãe, onde entra o papel da sogra. Aí é claro que ela tem o seu DNA familiar. Ela vai falar mesmo que o seu marido, a sua mulher é chata, chata, ou chato, chato, é óbvio. Ela vai te defender porque a construção dela é aquele. Mas isso não vem a lugar nenhum. Só vai aniquilando o outro, só vai quebrando o outro, só vai destruindo o outro. Então, de forma prática, o que a gente faz? A gente considera, presta bastante atenção nisso, a gente
como um sentimento que transmite alguma coisa importante para ele. Geralmente a gente diz, é tanta besteira, não é assim? Para de falar besteira, eu não faço nada disso. E em outras palavras está dizendo assim, olha, eu não quero saber o que você passa, o que você sente, porque é besteira, isso não é verdade. A gente apõe a pedra, não é? Mas na realidade a gente está sendo egoísta, por isso que eu falei do ídolo que mora dentro de nós. Ora, se a pessoa reclama, não é porque ele é um chato compulsivo, ele não tem o que fazer e ele vai te apurrinhar lá até te deixar nervoso. Você acha que a pessoa que casou com você, que quer construir uma vida conjugal ao seu lado, até que a morte separe, tem prazer medonho, mesquinho, diabólico, de ficar te infernizando, olhar no tridentezinho e tal? Você acha que vai ter? Claro que não. Ninguém que casa com alguém tem esse desejo. E se o faz, é porque dentro dele há uma insatisfação glacial tão grande que falar já não resolve mais. Por isso que ele começa a ter atitudes, eu diria, destemperadas. O grito, por exemplo, pode ser um gesto de maturidade. Uma pessoa que grita em qualquer lugar, a troco de qualquer coisa, é uma pessoa destemperada e desequilibrada. Pode por isso, essa pessoa precisa de tratamento. Porque qualquer um que né, é uma pessoa destemperada. Mas uma pessoa que é temperada, tem uma postura equilibrada no seu trabalho, na condução, na escola, na faculdade, em alguns lugares onde ele vai, ele é destemperado, isso prova que essa pessoa está tendo atitudes de desespero naquela área. Porque eu não quero acreditar que um advogado que chega diante de um juiz, ou que um empresário que faz grandes negociações, ou que passa por provações imensas e tem uma resiliência extrema, muitas vezes chega num ambiente talvez relacional e se destempera, não é porque ele é uma pessoa compulsiva, doentia, não. É porque ele, naquele ambiente em que se encontra, muitas vezes ele tem sido desprezado ao extremo. E esse desprezo traz dentro dele a seguinte linguagem: eu estou me destemperando porque eu preciso que você me entenda. Porque antes eu prefiro me destemperar do que fazer uma besteira. Estou entendendo? Vem cá, irmã. Você vai entender perfeitamente bem o que eu quero dizer. Você já foi no salão de cabeleireiro, o dia inteiro lá, gastou meio mês de salário. Chegou em casa, o maridão nem notou. Bem, oi, bem. Fica na frente dela, tudo bem, bem. Fica desfilando. Oi, bom, tudo bem? Dá um beijinho, aquele beijinho xoxo, sabe? E ela, e aí, bem? E se joga, e aí mostra a unha, o pé, depilação, e mãe, você não notou nada do que, amor? Gastou dinheiro, né? E aí, o que foi? Comprou coisa nova, sem me falar? Não é? E de repente vem alguém e fala, nossa, como você está linda, maravilhosa. É isso que eu queria que você visse. É por isso, olha quanto eu gastei, não é assim? Qual foi o seu sentimento, irmã, naquele momento que seu marido não te viu? Foi de alienação. Foi ou não foi? Quem já se sentiu alienado aqui? Pode abaixar. Não, esqueci. Desculpa. Não era para levantar. Mas a gente já fez isso, eu já fiz isso também, viu, irmão? Tá? Vamos perdoar. O homem é meio chucro para isso. Né? Eu ia falar, mas meu Deus. Agora voltando a falar. O que é alienação? Jesus bate na porta. E bate. A pessoa não abre a porta. Ela está fazendo o quê com Jesus? Está alienando. Está dizendo, essa voz não me importa. Entendeu? Não me importa o que você está dizendo. O que você está achando não me interessa. Então o cônjuge, ele chega a esse grau de destemperança muitas vezes, porque ele vem vivendo uma vida alienada. E essa alienação nada mais é do que a falta de se ouvir alguma coisa e de se realmente escutar. Quando a pessoa não escuta de fato aquilo que o outro está dizendo, ela tem esse sentimento dentro dela. Aí ela vai e grita, não, eu te ouvi, eu vou fazer. Aí entra o espírito prático, não faz, porque é cômodo para o outro. Então o que eu queria dizer para você? Cuidado com isso, descubra aquilo que de fato é relevante para o
seu marido, para sua esposa, e ponha como um lema para você, de que aquilo pelo qual os sentimentos dele ou dela são relevantes, você vai nutri-lo, você vai preenchê-lo. Gary Chapman me fala sobre essas 5 linguagens. Leia o livro, tenho certeza que você vai amar esse livro. Mas eu poderia dizer, a melhor forma de você descobrir o cônjuge é conversando. É realmente externando os sentimentos dele ou dela e dizendo, me diga o que de fato você gostaria que eu fizesse. Porque muitas vezes para o homem ele acha que a questão sexual vai ser plena na vida da mulher. Não, eu faço ela subir nas nuvens na cama. Tá, ali é um detalhe. Queridos, o sexo não sustenta o casamento. Ele é importantíssimo, mas ele não sustenta. O que sustenta o casamento é uma construção de coisas e sexo. Eu costumo comparar que o sexo é a sobremesa do casamento. Pode ver, amados, que Deus nos permita termos saúde, mas é possível você, mesmo depois de uma doença, continuar vivendo feliz com a pessoa que você ama para o resto da sua vida, e talvez sem ter mais intimidade. Por quê? Porque você tem respeito, você tem carinho, você tem afeto, você é amigo, você tem uma construção. E o sexo? Você não só vive de sobremesa. A sobremesa é uma coisa a mais, preenche. E a nossa sociedade, como é uma sociedade que fala muito sobre sexo em quantidade, em porcaria, mas fala pouco sobre sexo, sobre a essência do sexo. Dizemos muita besteira, mas não trabalhamos isso com aquela beleza com que se deve ser trabalhada, como de fato a Bíblia apresenta. Nós somos até como igreja um pouco preconceituoso nisso. Eu acho que até isso, a gente tem um trauma do mundo e se fecha nos nossos guetos dizendo, não comente. Não, a gente tem que comentar mais de sexo sim. Os nossos filhos têm que participar e saber que o sexo no casamento é abençoado, e a gente tem que remodelar essa questão, porque a sociedade fala muito como bestialidade. Isso a gente descarta, mas o sexo ele é uma coisa importantíssima, mas não é tudo, porque a gente sabe que muitas vezes você está vivendo uma vida sexual extremamente significativa, você é feliz na cama, mas é infeliz no casamento. Não precisa levantar a mão não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Mas muitas vezes é assim. Os dois são plenos nessa área. Glória a Deus. Mas tem que ser pleno em todas as áreas. Tem que ser pleno. E a maneira em que você vai ser pleno com o outro é você entendendo a mente do outro, entendendo os sentimentos do outro e se reposicionando. Quero só trabalhar de mais 2 pontos. Essa questão do reposicionamento e a minha conclusão. Quando você se reposiciona, você diz assim, mas pastor, eu nasci num lar que não pensa assim. Vale a pena eu tentar preencher o meu cônjuge para que eu possa fazê-la feliz? Eu digo para você sem medo de errar. Vale. Porque, amados, quando você preenche a alegria de alguém sem que você notasse por si mesmo, você está se fazendo feliz na semelhança de Jesus, que se deu por nós e se tornou pleno, porque Ele fez isso de graça. Essa é uma das relações do verdadeiro amor. Se realmente amamos, amamos de graça. Quando a gente realmente ama, é de graça. Eu quero passar agora um videozinho de um pensamento que é de uma pessoa, eu sei que talvez para alguns possa assustar, mas deixa eu resolver aqui a questão. Já falei com o pastor, né? O pastor disse que eu poderia. É o padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello, agora ele foi expulso do catolicismo. Eu não sei se alguém ouviu sobre isso. Alguém ouviu? Porque ele falou contra as mariólatras, não, as marianas. E aí deu um bololô. No seminário, me entendo, no seminário eu já comentava do Fábio de Mello. Porque um dia eu assisti na TV, falei, rapaz, esse camarada é diferente. E eu vim orando com os seminaristas. Eu lembro que um dos meus seminaristas até disse, mas pastor, porque eu usei a seguinte expressão. Eu falei, gente, esse camarada aí se esbarra com Jesus. Aí o meu seminarista falou assim, mas como pode, pastor, se esbarrar? Então não me pergunte, porque para mim, enquanto ele não
abandonar, desse jeito, a idolatria, ele vai para o inferno. Mas que ele está se esbarrando fora. E aí, só um minutinho, amor. Eu falei, orem por ele, assistam, porque a gente tem essa mania preconceituosa. E olha, o catolicismo, se não abandonar os ídolos, vão para o inferno, tá bom, gente? Tenha dúvida disso, tá bom? Fica claro isso. Eu fui católico, apostólico romano, praticante, por isso que eu me converti. Eu falei, eu quero só Jesus na minha vida. Mas, enquanto eu era católico, ao ler a Bíblia, eu tive várias experiências de Deus me chamando, de Deus me tocando, e hoje eu sei que era a voz de Deus me chamando. Então não me pergunte como isso pode acontecer. Se esbarrar com Jesus, Jesus se esbarrou com muita gente, e depois que ela foi se converter, por exemplo, Nicodemos, a gente sabe disso, Jesus se esbarrou. Então, para mim, eu via que o Fábio de Mello se esbarrava também com Jesus. E aí ele fez uma declaração, aí expulsaram ele da canção nova, parece que do catolicismo, e eu até quero fazer um pedido aqui. Orem por esse camarada, gente. Orem, não só por eles, viu, gente? Se vocês tirarem todos os ídolos e toda a tradição católica, sobra o quê? Sobra a Bíblia de Jesus. E é isso que a gente tem que fazer por eles, não é? Não, eu sou nordestino, lá daquela região do Juazeiro do Norte, é orar para eles se converter, é abandonar a idolatria e a tradição sobre a Bíblia, só, é o que a gente quer, não é? Então, olha, presta atenção nessas palavras dele, porque eu estou te falando aqui sobre você entender o outro, preencher o outro, e você se tornará feliz. Presta atenção nisso, ó. Não faça do outro um objeto seu. Faça do outro um objeto do seu amor. E o amor, ele não tem barganha. Guarda isso. Geralmente a gente não ama porque não ama para receber, não é assim? Deus fez isso conosco? Não. Jesus morreu na cruz por nós, por amor, ponto. Muitos ouviram e se sensibilizaram por esse amor. E muitos não, nem por isso ele deixou de amar. Então, na relação, eu diria, do cônjuge, preenche o outro pelo outro, de graça. Eu sei que muitos cônjuges falam assim, depois de anos, eu me arrependo, eu fiz tanto e não recebi nada. Não, você recebeu sim, filho. Você recebeu. Diante de Deus você recebeu. Você recebeu a construção de dignidade, de sensibilidade, de humanidade. Talvez o teu cônjuge não possa ter te preenchido a medida daquilo que realmente você merecia. Porque infelizmente na experiência pastoral a gente vê que tem pessoas que amam de graça, fazem de tudo para fazer o outro feliz, e o outro não é recíproco. O outro é um poço de egoísmo, é uma pessoa passiva-agressiva. Eu não vou ter tempo de trabalhar sobre isso, mas o que é passiva-agressiva? É aquela que te conquista pelas emoções, ou aquele que te conquista pelas emoções e te blinda, te neutraliza e te domina como um dragão enfurecido, para que você faça tudo o que ele quer, o que ela quer, que senão o dragão queima. Mas de que forma queima? De forma hostil? Não. Por isso que é passiva. É uma coisa muito sutil. Mas lembra disso. Não faça do outro um objeto do seu uso. Faça do outro um objeto do seu amor e ame de graça. Solta o vídeo para mim, irmão, por gentileza, um minutinho. A utilidade é uma coisa muito cansativa. Você ter utilidade para alguém é uma coisa muito cansativa. Tá certo, realiza, humanamente falando, é interessante você saber fazer as coisas. Mas eu acredito que a utilidade é um território muito perigoso. Porque muitas vezes a gente acha que o outro gosta da gente, mas não. Ele está interessado naquilo que a gente faz por ele. É por isso que a velhice é esse tempo que passa a utilidade e aí fica só o seu significado como pessoa. Eu acho que é um momento que a gente purifica, né? É um momento em que a gente vai ter a oportunidade de saber quem nos ama de verdade. Porque só nos ama, só vai ficar até o fim aquele que, depois da nossa utilidade, descobriu o nosso significado. Por isso eu sempre peço a Deus, sabe? Sempre faço a Ele a oração de poder envelhecer ao lado das pessoas que me amam. Aquelas pessoas que possam me proporcionar a tranquilidade, né? De ser útil, mas ao mesmo tempo sem perder o valor. Quando eu viver aquela fase na vida, põe o Padre Fábio no sol. Tira o Padre Fábio do sol.
peço a Deus sempre a graça de ter alguém que me coloque ao sol, mas sobretudo alguém que venha tirar depois. Só essa declaração. Alguém que saiba acolher a minha inutilidade, alguém que olhe para mim assim. Pode deixar. Ah, não, tem mais um pouquinho, desculpa. Que sabe, que possa saber que eu já não sirvo para muita coisa, mas eu continuo tendo meu valor. Que a vida é assim, minha gente, fique esperto. Se você quiser saber se o outro te ama de verdade, é só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Quer saber se você ama alguém? Pergunte a si mesmo. Quem nessa vida já pode ficar inútil para você, sem que você sinta o desejo de jogá-lo fora? É assim que nós descobrimos o significado do amor. Só o amor nos dá condições de cuidar do outro até o fim. Por isso eu digo, feliz aquele que tem, ao final da vida, a graça de ser olhado nos olhos e ouvir a fala que diz: você não serve para nada, mas eu não sei viver sem você. Parafraseando a palavra dele, você não vale nada, mas eu gosto de você, entendeu? Mais ou menos isso, não é? Eu não sei viver sem você. É descobrir a utilidade do outro e ainda dizer: eu te amo. Sejamos honestos, irmãos. Na hora que o outro deixa de nos preencher, qual é a nossa primeira atitude? É o desprezo. Não estou dizendo que o outro não tem esse dever, não. Devemos ser úteis sim ao cônjuge, porque a utilidade é importante em si. Nós, pastores, irmãos, precisamos ser úteis à igreja, porque não tem sentido Deus dar um dom sem sermos úteis. Mas há uma diferença entre ser útil e ser um objeto de utilitarismo. O utilitarismo é: eu sou um objeto seu. Ou seja, enquanto eu pregar mensagens em que vocês se edificam, eu sou útil, então eu recebo salário, recebo oferta. Mas no momento em que eu caio doente, eu não sou mais útil. E quem tem a perspectiva do utilitarismo diz: não, agora a gente joga fora e contrata outro. É por isso que a igreja não é uma empresa, a igreja é um organismo de Cristo. Deve ser tratado em amor, não só os seus pastores e seus líderes, mas os nossos cônjuges. Essa semelhança deve ser uma semelhança presente. Eu continuo amando, eu amo a inutilidade, porque ele se tornou inútil de repente por circunstâncias da vida, mas ele tem a minha atenção, tem o meu amor. Ou seja, eu me posiciono em favor do outro. O sentimento do outro não é uma voz que grita chata, 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 mas é uma voz que expressa algo que está nas suas entranhas e que está desesperadamente dizendo: me ouça, me escute, porque eu estou vivendo no outono, eu estou no inverno ou inferno, e eu preciso sair daqui porque eu casei para um outro propósito. Lembre-se que a alegria é um fruto do Espírito, e você casou para viver uma vida feliz, e é por isso que Jesus nos chama de bem-aventurados, felizes. Isso começa nesse núcleo principal chamado família e igreja. E o meu último ponto para eu encerrar é o seguinte: pastor, como eu faço de forma mais prática para resolver tudo isso? É por meio do aconselhamento, é por meio da ajuda em que eu procuro pessoas para me orientar. E aqui no caso, eu queria dizer: vocês têm um dever diante de Deus de buscar os pastores de vocês, principalmente o pastor titular. Queridos, Deus deu vocês para que eles cuidem. A alma de vocês estão sobre as mãos deles por concessão. Presta atenção no que eu quero dizer. Nós, pastores que ensinamos, Tiago disse que teremos um duplo julgamento. Qualquer pessoa na sua vida cristã terá um julgamento, responde por si, mas nós respondemos por nós e pelo rebanho que Deus nos conferiu. Logo, diante dessa incumbência exorbitante, repousa um privilégio magnífico,
conduzir, é poder alinhar o coração de vocês. Mas muitas vezes o dragão do eu não permite com que as pessoas venham até o pastor. Eu queria te desafiar: procure os seus pastores, peça ajuda, porque um dos ofícios do Espírito Santo de Deus é ser conselheiro. Lembram lá em João 14, João 16, o livro de Isaías? A palavra de Deus vai ensinar que o Espírito de Deus, ele aconselha, que o Espírito de Deus, ele é conselheiro, ou seja, Deus ama o aconselhamento, faz parte do Espírito Santo. E toda vez que você está precisando de um ajuste, está precisando de uma ajuda, e você vem ao seu líder, você se esbarra com o Espírito Santo de Deus. E toda vez que você arma os seus pulsos defensivos e diz: eu não vou, você impede que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você. Pastor, eu quero ir e o meu marido não quer. Filha, lembre-se que você tem um dever diante de Deus em primeiro lugar. Por isso que a nossa alma pertence a Deus. Se o seu marido não quer, isso já é a grande demonstração de que ele não quer resolver o problema que está entre vocês. Deixa ele diante de Deus, comunica ele: não, eu preciso sim, porque eu estou vivendo num momento de caos, e eu estou fazendo isso para salvar o nosso casamento, e não para te expor em vergonha. Porque muitas vezes ninguém gosta de abrir a sua vida e demonstrar as suas partes feias, mas não há outro método, amado. Não há outro método, senão o método da ajuda, porque muitas vezes você já vem falando e não é compreendido. Então, a maneira em que você realmente pede ajuda para alguém, vem alguém de fora e neutraliza, isso realmente abrindo os olhos do cônjuge. É só dessa maneira. Pastor Rai, mas e se eu quisesse ir para um terapeuta, um conselheiro conjugal? Olha, irmão, eu quero ousar de dizer uma coisa aqui para vocês. O Espírito Santo, ele é aconselhador. O Espírito Santo, ele é conselheiro, é um dos ofícios dele, assim como ele é o pedagogo excelente, porque ele nos ensina. O que ele nos ensina, ensina como ninguém ensina. Toda vez que nós nos debruçamos com o coração humilde, em busca de ajuda, até para pessoas não crentes, presta atenção no que eu vou dizer, hein? Você se esbarra com Deus. Porque mesmo que a pessoa não te diga o que você quis ouvir, o Espírito Santo vai dilatar os seus sentidos pela humildade que você demonstrou e vai se revelar para você de uma forma ou de outra. É por isso que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Tá bom? Eu fico aqui, eu teria muitas outras coisas para poder falar, mas eu gostaria de dizer apenas isso para vocês. E acabei não falando sobre a questão física, né? Que era uma válvula de escape para que você pudesse ter assim uma interação de zelo com a sua família. Mas as horas já passaram do limite, então eu gostaria de encerrar aqui e dizer assim para você: procure ouvir, de fato, os gritos do seu cônjuge como os gritos de alguém desesperado dizendo: eu preciso do teu amor, mas você não está me compreendendo. E lembre-se disso, ame de graça. E mesmo quando o seu cônjuge se tornar um ser inútil, continue amando, porque isso é a prova de que você realmente quer viver do lado dele ou dela. E busque ajuda, busque orientação, leia bons livros, porque eu tenho certeza que você vai se esbarrar com o Espírito Santo de Deus, tá bom? Eu queria orar encerrando. Querido Deus, eterno e soberano Pai, eu quero colocar tudo que foi mencionado aqui nas tuas mãos e pedir que o teu Santo Espírito continue falando ao coração da tua igreja. Que o Senhor continue nos ajudando, nos ensinando, nos orientando, e com a tua graça o Senhor possa nos abençoar para termos casamentos abençoados e felizes, com a tua graça e com a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Depois, se você quiser o livro do pastor Rai, você pode até conhecer melhor os pensamentos do pastor Rai, que colocou nesse livro que tem certeza. Muito obrigado.
você, com a sua esposa, para vocês terem vindo, casal que veio junto, tá? Deus possa abençoar muito a coisa.